Graça e paz a todos. Nós estamos para mais uma aula do ESTAD, Seminário de Educação, Seminário Teológico à Distância. Aqui é eu sou o professor Gilberto Rebouças, e você pode estudar conosco. Esse seminário foi criado para pessoas que não querem ou não podem estar de segunda a sexta dentro de um seminário presencial, mas também não querem perder o conteúdo, a profundidade. Então, nós temos aqui o curso básico em teologia. A matrícula custa R$ 50. Né? Então, você pode fazer uma matrícula. R$ 50. E a mensalidade, R$ 50. Até o final do ano, a gente pensa em manter isso. Então, você pode estar estudando conosco. Mande uma mensagem para este número aqui, o WhatsApp, 89380246, Fortaleza, Ceará. Então, vamos hoje para mais uma aula do nosso Seminário Teológico à Distância. Nós vamos estudar hoje o último capítulo de 1 Timóteo, e nós vamos ver quanta coisa maravilhosa tem aqui para nós estudarmos esta noite, para a glória de Deus. Então, vem comigo. Vem estudar conosco a palavra de Deus. Lembre-se, 89380246. Vamos estudar juntos a palavra de Deus. Capítulo 6 de 1 Timóteo. Nós vamos ver aqui a questão de vários assuntos que Paulo vai tratar, e ele já está fechando a sua carta, mas tem assuntos aqui importantíssimos. Então ele vai dizer: todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos nesta hora pedindo a tua bênção, pedindo a tua direção, pedindo que o Senhor nos abençoe em todas as áreas, pedindo a tua misericórdia para com as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, o teu Filho, nós pedimos e te agradecemos. Guarda-nos do mal, em nome de Jesus. Então, Paulo vai nos dizer, agora, no mundo antigo, no mundo greco-romano. Por que se chama mundo greco-romano? Porque era um mundo dominado pelos gregos na sabedoria, no ensino, na cultura, melhor dizendo. Não é? E o mundo dos romanos, militarmente falando. Então, os romanos derrotaram os gregos, mas não deixaram a cultura grega. Só deram a ela novas feições, novas roupas. Então, naquele mundo dominado pelos romanos, com a cultura grega, para cada 3 habitantes, um era escravo. Um era escravo. Então, era muito grande a quantidade de escravos. E os escravos, eles sofriam muito. E como é que uma pessoa podia se tornar escrava? As pessoas eram escravizadas por meio de guerras. Aquele que perdia tornava-se escravos. Por meio de capturas, pessoas capturavam, como fizeram com os africanos. Por meio de pobreza, a pessoa ficava tão pobre que se vendia. Então, havia uma grande quantidade de pessoas debaixo do jugo, ou seja, escravizadas.
E Paulo diz, agora ele está preocupado com os servos ali. Lembremos que ele está escrevendo para uma igreja na Ásia Menor, a igreja de Éfeso. Timóteo está ali para ordenar as coisas e tem problemas com os escravos e seus senhores. Então ele diz, os servos que estão debaixo do jugo, estimem os seus senhores por dignos de toda honra. Paulo agora vai ensinar aqueles servos a honrarem seus senhores. E ele diz, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Muitos servos blasfemavam do nome de Deus, muitos donos de escravos blasfemavam, porque os escravos, que muitos deles tinham aderido à fé cristã, então agora esse povo ficava com ódio do proceder de muitos escravos. E sabendo disso, Paulo orienta agora que essas pessoas devem servir, e não apenas servir, mas estimar, honrar os seus senhores. Era como se fosse um patrão hoje. Ele diz, por quê? Por que ele está dando essa orientação, essa diretriz? Ele diz para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Aí ele vai dizer agora outra coisa. E os que têm senhores crentes, não os desprezem. Havia uma grande tentação no mundo antigo. Era uma pessoa ser escrava, aderir à fé cristã, e depois o seu senhor também se tornar um cristão. Então a tendência era as pessoas esquecerem que tinha essa situação de escravidão. Então muitos que eram servos já não queriam mais servir aos seus senhores porque eram cristãos. Né? Então achavam que se a pessoa era cristã, ela não podia, eles podiam relaxar, fazer o serviço mais ou menos, porque era alguém que não ia puni-los. E aí a tendência era desprezar. Por serem irmãos, antes, Paulo diz, os sirvam melhor, porque eles participam do benefício, são crentes e amados. Isso ensina e exorta. Então Paulo diz, olha, todo escravo que está na comunidade da fé na igreja, ele deve tratar com estima, com honra, o seu senhor. E depois ele diz, seu senhor descrente aqui. E no segundo ele diz, olha, mas tem aqueles que têm um senhor que é crente. Então sirvam melhor do que o descrente. Porque ele participa da mesma bênção que você. Isso aqui é a questão da orientação cristã para o trabalho. E todos nós devemos honrar aqueles que são nossos empregadores. E se esse empregador é um cristão, então, ao invés de dizer, meu irmão, não, eu devo trabalhar ainda melhor, eu devo fazer ainda melhor. E aí Paulo vai nos dizer, aqui nós vamos ter William Hendricks, ele diz o seguinte, como é que as pessoas se tornavam escravos, como eu já falei, como prisioneiros de guerra, como homens condenados, por causa de alguma dívida, que eles eram condenados à escravidão, por rapto, por haverem sido vendidos, e muitos já nasciam na escravidão. Mas os escravos, no mundo antigo, né, eles tinham alguma instrução. Então, muitos escravos eram mais instruídos do que seus próprios senhores. Então, tinha lá o mordomo, o cozinheiro, mas ainda o médico da família podia ser um escravo. Então, era uma pessoa que lá na sua nação tinha sido médico, tinha estudado, mas por uma série de fatores se tornou escravo. A lei romana, ela punia o escravo. O escravo podia até ser crucificado.
E a sabedoria do apóstolo Paulo, seu caminho para uma solução é digno de elogio, em razão de sua evidente sabedoria. Evita os estranhos, que poderiam causar dano ao escravo e ao seu senhor, e desonrar a causa da religião cristã. Então, ele não vai ser um extremista de dizer fujam, mas ele vai pelo caminho de conquistar o seu senhor e aí conquistar a sua liberdade ou uma vida decente e também ganhar o senhor. E aí nós vamos agora sobre os falsos mestres. Paulo vai falar agora sobre os falsos mestres. Nós sabemos que ali na região de Éfeso, na Ásia Menor, vieram mestres do gnosticismo por meio do judaísmo. Era uma influência gnóstica no judaísmo. Se você não sabe ainda o que é gnosticismo, assista à nossa aula passada. Né? A aula passada ela vai ensinar sobre, eu ensino aqui sobre o gnosticismo, essa heresia, essa filosofia que perturbou muito a igreja cristã no primeiro século. Era um gnosticismo incipiente. Então, o que os falsos mestres estão fazendo ali? Ele diz, se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, então aqui nós temos outra doutrina, heterodidáticos, uma doutrina diferente. Então, em Éfeso havia aqueles que ensinavam outra doutrina, como nós já vimos aqui. E estas pessoas não estavam mais seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo. Eles não se conformavam mais, não entravam mais na forma da fé cristã. A fé cristã já era motivo de recusa para eles. E com a doutrina que é segundo a piedade, a eusebeia, né? É a verdadeira prática religiosa, o verdadeiro cristão, aquele que aqui nós vamos ter o que a gente chama de ortodoxia, que é a doutrina correta, e a ortopraxia, que é a prática correta. Então, ortodoxia sem ortopraxia é vã. Então, o que é ortodoxia? Orto, correto. Doxa, opinião, doutrina. Então, ortodoxia é a doutrina correta. E ortopraxia é a prática correta. Então, a doutrina ortodoxa, ela tem que ser aliada a uma prática cristã. Crisóstomo, o homem que deu à Bíblia o nome de Bíblia, disse: todos estão famintos do murmúrio da multidão. Como homens que caminham na escuridão se movem, sempre na direção dos aplausos e da gritaria. É o que ele está dizendo sobre os hereges. Lutero diz assim: aquele que meramente estuda os mandamentos de Deus, mandata Dei em latim, não é comovido grandemente. Mas aquele que escuta o que Deus manda, Deum mandantem, como pode deixar de sentir-se atemorizado perante tão grande majestade? O Melanchthon, que foi ajudante de Calvino, o Filipe de Melanchthon, conhecer a Cristo não é especular a respeito do modo de sua encarnação, mas sim conhecer os seus benefícios salvadores. Então, Paulo diz, aquele povo lá, dentro deles tinha, entre eles, tinha os sófos. Os sófos eram aqueles, de onde vem a palavra sábio, eles eram pessoas que
muito espertas. Então, eles eram capazes de pegar um argumento e ludibriar a pessoa. Eles eram capazes de, por meio da conversa, ludibriar. Há muita gente que diz assim, o fulano não tomou. O fulano pediu. Só que, dependendo de como se faz isso, uma pessoa pode ser extorquida, pode ser roubada, sem precisar tomar. Mas, através de argumentos ilegítimos, é claro, se fazer com que a pessoa faça algo que ela não faria. Algo que, por meio da indução psicológica, ela faz. Então, tem muita gente tomando dinheiro dos outros assim. Então, o que ele vai nos dizer? Não é segundo a piedade. Os hereges não eram. Não tinham uma vida com Deus. Eles eram o contrário de Deus. Ele diz assim, é soberbo e nada sabe. Essa turma que achava que era muito sábia, que tinha muitos argumentos, na verdade eram soberbos, eram ensoberbecidos e não sabiam nada. Né? Mas delira acerca de questões e contendas de palavras. Aqui é a logomaquia, né? Era batalha através das disputas. Então era aquele tipo de gente que gosta de discutir sobre o sexo dos anjos, se o anjo é homem ou é mulher, se tem quantos cabem dentro de uma tampa de refrigerante, se são enormes, se não são. É gente que perde tempo, que gosta de briga de palavras, que gosta de discussão. Aí Paulo diz que aquele povo está discutindo, está ali atormentando a vida dos irmãos em Éfeso, e Timóteo deve ter cuidado com isso. E eles deliram. Paulo diz, eles estão delirando, eles estão tendo um surto psicótico, das quais ele diz, olha, o resultado disso aí das quais nascem invejas, porfias, que é aquela briga acirrada, blasfêmias, um acaba blasfemando, ruins suspeitas. E de tudo isso nasce, essas coisas não geram coisa boa, não produzem coisa boa, mas geram tudo isso que é ruim. E aí ele diz, contendas de homens corruptos de entendimentos e privados da verdade. Esses homens têm um entendimento corrompido, eles não entenderam e eles estão privados da verdade. Não podem chegar à verdade. Hoje nós temos muita gente assim, no meio religioso. Principalmente no Brasil. Muita gente que está com o seu entendimento corrompido. Muita gente que está privada da verdade, que a verdade está ali no seu rosto, na sua cara, e ele não consegue enxergar. Por quê? Paulo diz que o problema é esse. Cuidando que a piedade seja causa de ganho. Então, aqueles falsos hereges, como muitos hoje, aqueles hereges que estão ali, falsos cristãos, aqueles líderes, Paulo aqui está abordando os líderes do movimento, da heresia lá em Éfeso, para Timóteo ter cuidado com eles. E qual é o objetivo? Onde eles querem chegar? Eles partiram do pressuposto de que a piedade é um lugar, é um meio de você ganhar dinheiro, é um meio de você enricar. E aí, eles estavam fazendo tudo com o objetivo de lucro, com o objetivo financeiro. Infelizmente, hoje, nós temos uma grande multidão. Infelizmente. Nós temos um monte de gente que pensa do jeito desses hereges. E por isso são os hereges modernos. São aqueles que Paulo está dizendo, olha, eles imaginaram o seguinte,
pequenas igrejas, grandes negócios. Então, nós vamos fundar uma igreja para que a gente se dê bem, para que a gente ganhe dinheiro. Paulo orienta Timóteo e diz: aparta-te dessa turma aí. Aparta-te dos tais. Ele não diz, vai em frente. Tem muita gente hoje que vê os hereges ensinando como ganhar dinheiro e as pessoas têm estas pessoas como modelo a ser seguido, e muita gente acaba sendo dirigido para esses homens como referências na sua vida de fé. E aí o que acontece? Paulo não vai nessa direção. Ele diz: Timóteo, se estas pessoas estão cuidando que a piedade, a eusebeia, a prática da religião é motivo de ganho, então aparte-se dos tais. E hoje eu sigo o caminho de Paulo, a diretriz de Paulo, e eu digo: aparte-se daqueles que acham que os caminhos do Senhor são caminhos para que a gente ganhe, para que a gente lucre. Um pastor pode ter seu salário, uma pessoa pode ganhar as suas ofertas. O que não pode é querer ficar rico, é querer enricar, construir um trono em cima da fé cristã. Desculpa. E aí Paulo agora vai continuar. Tem muito material para você estudar. Ele vai dizer como um cristão deve. Agora, como Timóteo deve se comportar na fé, na liderança. Primeiro ele diz: olha, pessoal, aí esses líderes acham que a religião é um meio de ganhar dinheiro, é um meio de enricar. Paulo diz: tenha cuidado. Timóteo, qual é a orientação de Paulo a Timóteo para que ele oriente os irmãos daquela igreja? É grande lucro, é grande ganho a piedade com contentamento. Ele vai falar de contentamento. Contentamento é a base para uma vida abençoada. A pessoa que tem contentamento, ela está contente com o que tem. O descontente, nada é suficiente para ele. Há a diferença entre o contente e o descontente. O descontente, nada, você pode dar o mundo a ele, ele nunca vai estar contente, porque ele quer sempre mais. O contente é diferente. Mas o que a gente, Paulo, aborda por contente? Será que contente é aquela pessoa que está na desgraça, na miséria e diz: não vou fazer nada? Não, não é isso que Paulo está dizendo. O contentamento é aquela pessoa que diz: eu estou feliz com o que eu tenho. Mas ele não deixa de buscar outras coisas, de correr atrás. Porque ele sabe que o que vier agora é lucro, porque ele já está contente com a esposa, com a família, com o lar, com o trabalho. Então, o contentamento é a base, é o primeiro degrau, é o chão onde nós estamos firmados para crescermos na vida. Se alguém está contente com o que tem, tudo que Deus der é acréscimo. Tudo que vier é lucro. Mas ele já está contente com o que ele já tem, por isso ele já é feliz com o que tem. E aí Paulo vai dizer por quê? Por que nós devemos viver com contentamento? Ele diz: porque nada trouxemos para este mundo e é manifesto que nada podemos levar dele. Nada trouxemos, quando nascemos, viemos nus e nada vamos levar. Dizem os historiadores que o grande conquistador grego, Alexandre o Grande, quando ele chegou para os seus,
seus soldados, seus comandados, e ele deu uma ordem. Ele disse que quando ele morresse, ele queria ser enterrado e que deixasse uma mão fora, uma mão à vista, a mão dele. E aí foram perguntar, e disse, para que todos saibam que nada eu trouxe. De mãos vazias eu vim, e de mãos vazias eu vou. Nada trouxe e nada levo, disse Alexandre o Grande. Então Paulo diz o seguinte, qual é o princípio? Nada trouxemos. Nada vamos levar daqui. Aí ele diz, tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Ele diz, se você tem o suficiente para viver, esteja contente. Já agradeça a Deus, porque aí é caminho para você poder ter mais. Aí ele diz, olha, então esteja contente. Se você já tem o sustento, esteja contente. Aí ele diz, mas, conjunção adversativa. Aquela liderança lá, e muitos hoje, os que querem ficar ricos, ele não está dizendo aqui aquela pessoa que luta, que trabalha para mudar de classe social. Não são esses que Paulo está falando. Paulo não está falando daquela pessoa que nasceu filho de empregada, né, doméstica, filho de pedreiro, que deseja entrar para uma faculdade, ser um advogado, ser um médico, ganhar mais, ter uma vida melhor, poder proporcionar uma vida melhor para os pais. Não é isso que Paulo está combatendo aqui. Paulo está dizendo que os líderes da heresia, os falsos mestres, eles estavam ali porque queriam ficar ricos. Achavam que a igreja era, e como muitos acham hoje, o meio mais fácil para se enriquecer. Infelizmente, muita gente hoje está ficando. Ele diz, mas quem faz isso, quem quer ficar rico desse jeito, cai em tentação e em laço. Ele diz, são tentados. E como uma ave que não sabe que tem ali uma armadilha, um laço, eles colocam o bico, a pata, o pé. E aí, quando eles vão perceber, já o laço já disparou. A armadilha já os pegou. Paulo diz que eles caem em tentação. Que as pessoas que buscam riqueza através da fé, elas caem em tentação. Por quê? Porque a pessoa vai estar disposta a fazer qualquer negócio para enriquecer. Ele vai estar disposto a mentir, a enganar, ele vai perder a vergonha de pedir as coisas demais, de prometer as coisas que ele não pode cumprir. Então ele vai usar todo tipo de meio ilícito para alcançar seu objetivo, que é ficar rico. Porque o último objetivo dele, quando a gente diz último em teologia, a gente quer dizer o mais importante. O último degrau, o objetivo dos objetivos. Então, o objetivo dessas pessoas não é servir a Deus, é enriquecer. Então, eles estão dispostos a mentir, a prometer o que não podem cumprir, a enganar, a trapacear. E daí, com o passar do tempo, essas coisas se tornam normais. A pessoa já está enlaçada. Aquilo é normal. Então, ele critica quem o critica. Ele não ouve mais a ninguém. Paulo diz, além de cair em tentação, cai em laço. E em muitas concupiscências. A palavra concupiscência é epitimia, concupiscência louca. São desejos fortes.
que tomam conta dessa pessoa, e nocivo. São pessoas que caem em desejos fortes. Agora tem desejo de morar numa mansão, tem desejo de ter empregados, tem desejo de fazer viagens. Então ele não está nem aí para o pobre, para a viúva. Ele não está nem aí para quem está na miséria. Ele não tem escrúpulo, porque ele agora é um ser nocivo. Aí Paulo diz que submergem os homens na perdição e na ruína. E esse tipo de coisa submerge os homens, na perdição e na ruína. E tem gente hoje na religião se perdendo e arruinando não somente a própria vida, mas a vida dos outros. Não é brincadeira. O cristianismo do Brasil é horrível. Quando você vê as redes sociais, você vai ver a questão. Aí Paulo diz o seguinte: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Ele diz porque gente que vem para a fé só para ganhar dinheiro, que ama o dinheiro, esse amor ao dinheiro é a raiz que vai fazer brotar todo tipo de mal. Esse amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de é, coisas horríveis que acontecem nas comunidades da fé, nas igrejas. Então é possível uma pessoa, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então nós temos gente perdendo a amizade, nós temos gente que já perdeu a alma, nós temos gente que faz tudo que não está nem aí para ninguém. Por quê? Porque o interesse maior dele é o amor ao dinheiro. Esse é o seu alvo, é o seu foco, o seu objetivo. Paulo diz, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Muita gente já se desviou da fé verdadeira, sensata, honesta, de fé que Jesus e os seus apóstolos ensinaram. Por causa dessa cobiça, desse amor ao dinheiro, ao poder, porque dinheiro dá poder, está, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. E se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Essas pessoas arrumaram um problema para a sua vida. É gente que está preocupada se a igreja vai ser ou não fechada. É gente que está preocupada se os políticos vão ou não fechar a igreja. Porque eles não estão preocupados. Se assim tivessem, diriam o seguinte: rapaz, se fechar essa igreja, eu vou pregar no meio da rua. Mas eles estão preocupados não é com o fechamento das igrejas, com o impedimento de pedirem das igrejas serem fechadas. Estão preocupados em não poder mais tirar o dinheiro das pessoas. E aí eles estão preocupados em manter a sua galinha dos ovos de ouro, em continuar arrancando das pessoas tudo que puderem. E era assim que as pessoas lá em Éfeso estavam fazendo. Paulo diz que aqueles falsos mestres, como todos, você identifica um falso mestre pelo amor que ele tem ao dinheiro. Porque tudo que ele faz, ele não tem caráter. E Paulo diz que muitos já se desviaram da fé, não pregam mais a fé verdadeira, não creem mais, já deixaram a escritura de lado, já pregam tudo diferente da escritura, torcem as escrituras. Eles perderam completamente a noção, toda a noção de honestidade, de pureza, de santidade. Então Paulo agora vai dizer o seguinte: o que Timóteo deve fazer? Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas. Que coisas? O amor ao dinheiro, fazer tudo para irritar.
Ele diz, e segue a justiça, seja um homem justo, ande integramente, a piedade, a religião verdadeira e a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Ele diz, milita, isso aqui é um termo militar. É daqui que vem milícia, militar, a boa milícia da fé. Luta. Toma posse da vida eterna para o qual também foste chamado. Ele diz, guerreia. E se apodere da vida eterna que está diante de você. Tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Olha, você já se converteu, já deu prova disso através do seu batismo. Ali foi o começo da sua caminhada. Agora, você, com amor, com paciência, com justiça, ele diz, você vai continuar essa batalha, você vai continuar essa guerra, e agora você vai tomar posse da vida eterna, que já é nossa por Cristo Jesus. Aí ele diz assim, mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivificam, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos, deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão. Ele disse, olha, mando-te diante de Deus. Aqui Paulo está fazendo uma espécie de juramento, de ordenamento, tomando Deus por testemunha. E aí diz Jesus, que disse, nenhum poder teria sobre mim, se do céu não te fosse dado. Jesus que tinha garantido diante de Pôncio Pilatos que tudo vem de Deus. E toda autoridade que Deus está no controle e que ordena e governa todas as coisas. Não é Pilatos, não é Roma, mas é Deus que governa. Aí ele disse, até a aparição, aqui a palavra é epifaneia, é manifestação de nosso Senhor, Jesus Cristo, a qual a aparição, aqui o texto está no feminino, se referindo à aparição, a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Isso aqui era Rei dos reis e Senhor dos senhores. A Bíblia foi escrita por gente de mentalidade hebraica. E na mentalidade hebraica, havia o superlativo, é quando você quer dizer poderosíssimo, infinitíssimo, grandíssimo. Então, no hebraico, você coloca um no singular e outro no plural. Então, rei, ele é rei dos reis. Ele é senhor dos senhores. Nós vamos ter lá no Antigo Testamento o santo dos santos, que era o lugar mais santo. Vaidade de vaidade. Que era a maior vaidade, viver nesse mundo como se Deus não existisse. Então ele diz, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível. Aquele que só ele não passa. Quem nenhum dos homens viu nem pode ver. Professor, mas a Bíblia diz que viram a Deus, Moisés viu a Deus, Deus falar com ele face a face. Na verdade, não viram em essência. Viram apenas uma manifestação, que é o que a gente chama na teologia de uma manifestação pessoal, uma teofania, era uma manifestação temporária. Então, quando Moisés viu a Deus, ele viu, na verdade, uma manifestação do ser de Deus, e não a sua essência. O que Paulo está dizendo aqui é que vimos que nem a essência de Deus, a sua completude, a sua inteireza, ninguém pode ver. Ninguém pode abarcar Deus em sua totalidade. Ao qual seja honra e poder sempre eterno. Ele diz para o Pai, a honra, o poder é sempre.
Aí ele vem agora falar como é que os cristãos, principalmente os ricos, devem se comportar. Manda, então, está dizendo, ó, você vai organizando, você organiza os escravos, os senhores de escravo, orienta-os. Tá aqui, eu vou te dar a diretriz, vou te dar a direção, vou te dar o norte, para que você oriente. Então, faça isso, manda. Então, oriente os escravos, orienta a ti mesmo como você deve lidar com os hereges, como você deve lidar com os irmãos aí na comunidade de Éfeso, na igreja de Éfeso, que tenham dinheiro. Manda aos ricos deste mundo, os crentes ricos, que não sejam altivos, pescoço empinado, achando que é maior que o outro, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá as coisas para dela gozarmos. Ele diz, olha, Deus nos deu isso aí para a gente usufruir. Deus é que deu a origem de toda a bênção financeira, é divina, não é uma conquista nossa. Aí ele diz, olha, se Deus te deu, que façam o bem e enriqueçam em boas obras. Então agora ele diz, olha, ajude. Aquilo que Deus te deu, ajude o que está com fome. Ajude o que está doente. Ajude o pobre, a viúva, o órfão. Ajude aquelas pessoas que estão desabrigadas. Aquelas pessoas que têm menos. Aí ele diz, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, acessíveis. Não sejam pessoas entrincheiradas dentro dos seus lares, das suas mansões. Não sejam pessoas que não estendem as mãos para socorrerem o pobre, o necessitado. Sejam pessoas que se comunicam, que falam, que agem na direção do próximo. Aí ele diz assim, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ele diz, olha, se vocês fizerem isso, vocês vão estar entesourando a cultura. Vocês vão estar ajudando. E no cristianismo é assim, você ajuda. E lá na frente você vai ser ajudado. Mas quando eu digo cristianismo, eu não estou falando o cristianismo que as pessoas chamam hoje, mas o cristianismo conforme é ensinado e visto nas escrituras. No qual, deste cristianismo da escritura, muita gente já se desviou. Então ele diz que você fazendo isso, que aqueles ricos fazendo isso, abençoando as pessoas, porque eu fico triste quando eu vejo pessoas mendigando, dormindo debaixo da marquise de uma loja, perto de uma igreja evangélica rica. Uma igreja que se diz cristã e que não está nem aí para aquelas pessoas que estão ali sofrendo, sem casa, desamparada, suja, sem água, sem comida, sem roupa. Eu vejo muita gente assim. Muita gente que está debaixo de um marquise, na entrada da igreja, desse jeito. E Paulo diz, se você usar esse dinheiro que Deus deu, é como Jesus vai dizer lá na parábola do mordomo infiel, que nós devemos usar as riquezas da injustiça para angariarmos amigos nos céus. É quando eu uso aquilo que Deus me deu, não apenas no meu benefício próprio, não apenas no sustento da minha casa, mas também que o meu coração não consegue ficar indiferente à dor do outro. Aí Paulo vai caminhando para o final. Ele diz, Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Este evangelho, esse evangelho que foi confiado a ele, esse bom depósito,
O evangelho foi colocado na conta de Timóteo. Aí, assim, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e a oposição da falsamente chamada ciência. Aqui é muito bom que a gente procure entender a Bíblia, porque senão a gente vai dizer assim, os que querem ficar ricos, aí a gente vai ser contra todas as pessoas que estão lutando para ter uma vida melhor. E se a gente não souber também isso aqui, nós vamos pegar textos da Bíblia e dizer o que Deus não quis dizer. Toda ciência é falsa. Paulo aqui, que ciência é esta que Paulo está falando aqui? Era o conhecimento dos gnósticos. Era a ciência falsa, o ensino falso do gnosticismo, dos hereges, dos falsos crentes. Então, ele diz, olha, a oposição da falsamente chamada ciência. Nesse povo aí que diz tem saber, que conhecem todas as coisas, que receberam uma iluminação espiritual. Eles se opõem a ti, Timóteo. Então, tenha horror desses clamores vãos e profanos. Tenha cuidado com isso aí. Com esse povo que prega, que clama, mas que a mensagem deles é destituída de conteúdo. São clamores vãos e são profanos. Profano é o contrário de sagrado. São mundanos. Então, os falsos mestres, eles tinham um viés, uma pregação vã e profana, mundana, secularizada. E se opunham, através do seu conhecimento, da sua ciência, à fé cristã. Paulo diz, tenha horror dessas coisas. Tenha horror a esse tipo de gente que prega coisas vazias, sem conteúdo. E como eu vejo gente dando glória a Deus com mensagens sem conteúdo. A qual, professando-a, alguns se desviaram da fé. E diz, olha, muita gente se desviou porque abraçaram essa falsa ciência, esse falso ensinamento. Lembra-se, aqui, mais uma vez, eu quero ressaltar, não está se falando da ciência, do estudo para descobrir a medicação, cura para doenças, para descobrir como é que o mundo foi criado, para descobrir tudo nesse mundo para benefício do próximo. Ele está falando da falsa ciência. Ciência aqui tem o sentido de ensinamento gnóstico, ensinamento dos hereges, a qual professando alguns, muita gente ali deu crédito. É uma coisa que me admira. É a facilidade que muita gente tem de dar crédito ao erro. É porque isso depende do caráter. Se você vem pregando que roubar e ser desonesto é errado, então quem tem caráter não vai roubar. Mas quem não tem, quer alguém que diga, não, faz. Vai lá, rapaz. Faz. É uma roubadinha de nada, um pouquinho aqui, não tem muito. Então vai justificar. Por quê? Porque não tem caráter. Então, a questão do acreditar, do seguir uma doutrina ou não, depende muito do caráter. Muita gente quer ser cristã sem caráter. E aí, o que acontece? Acaba vivendo outro evangelho, professando outra fé. E aí, quando chegam os espertos, aqueles que prometem muita coisa, eles se desviam. Eles seguem. Por quê? Porque eles têm desejos maus. E eles não estão dispostos a aborrecer esse desejo. Então, muita gente se desviou. Paulo reconhece que muita gente se desviou por abraçar essa falsa fé.
E aí diz, a graça seja contigo. Que Deus derrame sobre nós a sua graça. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha compaixão de nós. Que Deus possa nos dar caráter. Que Deus possa nos fazer ter horror destes clamores, desses chamados vãos e profanos, da oposição daqueles que se acham sábios sem ser, que se opõem à fé cristã. Que Deus nos livre de abraçar uma doutrina, um ensinamento que não seja emanado, oriundo, retirado das Escrituras e respaldado por elas. Que Deus nos abençoe. Que esse estudo esteja aumentando sua fé. Então, eu quero pedir a você, que é aluno do STAD, Seminário Teológico à Distância, que você deixe hoje aí um comentário. Sou aqui no vídeo, você pega aqui o vídeo, e no vídeo você vai fazer 3 coisas, por favor. Você vai procurar aqui Gilberto, né? Gilberto Rebouças, tudo minúsculo. Vai aparecer isso aqui. Tá quente hoje. Aí aqui vai ter o sininho. Você clica nesse sininho aqui. Clica nesse sininho. Quando você clica aqui, sempre que eu postar uma aula, imediatamente você vai ser avisado. Aí você entra aqui e você vai ter aqui as suas aulas. Você vai ter a aula. Então, aqui você clica no sininho e nessa mãozinha aqui do like, quer dizer, gostei em inglês. E nessa mãozinha para cima, assim, você dá o seu like. E aqui você coloca o seu nome e o seu comentário. Você coloca o seu nome e aí coloca um comentário. Deixa aí um comentáriozinho pequeno sobre o que você está achando desse seminário. O que você está achando desse curso que nós já estamos para findar para muitos. Então, nós já estamos em fase de conclusão deste curso. Então, deixa aí a sua palavra. O que está acontecendo? Se esse curso, o que aconteceu na sua vida depois que você passou a estudar? Então, não esqueça de clicar no sininho, não esqueça de dar o seu joinha e não esqueça de comentar aqui. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dirija, que Deus nos guarde, que Deus seja com a sua vida, hoje e sempre. Amém. Até a nossa